Oi, tudo bem? Belezinha? Esse vídeo ele é um corte do Enem 2024, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists por assunto, playlist do Enem ordenada por aplicação, ordenada por assunto, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Agora, pessoal, a gente vai para uma ótima questão para rever polaridade de moléculas, beleza? Então vai ter bastante coisa, bastante estrutura, a gente vai estudar e revisar muita coisa além de resolver o exercício. Então vamos lá. Trocando aqui, né? Passando, questão 114, Enem 2024, segunda aplicação. Então, qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas? Então, Química Nova na Escola, um artigo sobre lavagem a seco. Tinha lido já antes de cair a questão, porque professor, lê bastante a Química Nova para ficar atento, ver curiosidades e tal. Bem legal esse artigo de lavagem a seco. Então, na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo na limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar. Então ele te falou, dissolve manchas lipofílicas e tem polaridade semelhante a óleos, ceras e gorduras. O que é polaridade de óleo? Então é o básico, tá, pessoal? É o mínimo ali de polaridade. Água é polar, mesmo sem você entender por quê. Aqui a gente vai entender por que as substâncias são polares e apolares. Mas a água é polar, óleos, gorduras e ceras são apolares. E aí o que acontece? Quando faz uma mancha de óleo, aquela é uma mancha de lipo. E aí o solvente ele tem que ser afim de gorduras, ele tem que ser amigo de gorduras, ele tem que ser lipofílico. E a gente vai ter que escolher qual desses solventes aqui é mais efetivo. Então ele tem que ter polaridade similar. Qual dessas moléculas, vamos fazer a questão em 1 minuto, qual dessas moléculas aqui é apolar? Então tema, polaridade de moléculas, polaridade e solubilidade. Qual dessas aqui é apolar? Essa daqui tem 2 cloros para baixo, tem um polo aqui. Essa daqui, a ligação carbono-cloro é polar. Essa ligação polar cancela com essa cancela com essa. A substância B é apolar, marcou B, acabou, resolveu a questão em 1 minuto. Tranquilo, mas a gente vai estudar muito aqui, fica aí até o final. CHCl3, né? Acho que é o cloroformo isso aqui. O carbono com cloro tem um polo para cá, tem um polo para cima, tem um polo para cá. Esta região é mais polar, a molécula não é simétrica. Aqui, esse polo cancela com esse, também vai ser uma molécula levemente polar aqui para cima. E o etanol, né? CH3, CH2OH, o oxigênio na ponta. É bem polar essa molécula. Então a única que é polar é a alternativa B, marcou, acabou e foi embora. Mas vamos estudar aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que conhecer, os termos, pessoal. Quando uma substância é apolar, ela se dissolve bem em óleo. Eu coloco isso toda hora aqui no meu canal, tá? Ela se dissolve bem em óleo e se dissolve mal em água, que é, por exemplo, a bolinha verde. E aí, como ela se dissolve bem em óleo, e ela é amiga de óleo, gorduras e ceras, ela é lipossolúvel, lipofílica e hidrofóbica. Fílica é que tem afinidade, fóbica é que não gosta, né? Então ela não gosta de água, ela é hidrofóbica, ela é amiga do óleo, ela é lipofílica e lipossolúvel, se dissolve em óleo. Quando a substância é polar, por exemplo, o etanol aqui, ela se dissolve muito pouco em óleo, né? Depende da característica da molécula. Ela se dissolve pouco em óleo e se dissolve muito em água. Ela é hidrossolúvel, olha aqui embaixo, hidrossolúvel, hidrofílica e lipofóbica. Então tem que conhecer todos esses termos das substâncias, tá? Aqui ficou fácil, né? Porque ele falou que é como óleo, como cera, como gordura, mas tem que conhecer o termo lipofílica. O que é lipofílica? Apolar. O que é lipofóbica? Polar. Então você tem que conhecer bem isso daqui. Faz sentido, né? Você conhece o termo fílico, fóbico, lipo, hidro, não tem problema, tá? E aí, a gente vai fazer uma primeira classificação aqui, pensando no polo no geral. Depois eu vou fazer o mapa de potencial das moléculas, vai ficar bem mais interessante. Fica aí até o final. Então essa daqui tem um polo puxando para baixo, porque a sequência, o que é a polaridade? A gente tem elementos ali fazendo ligação química que atraem mais os elétrons para si, são os elementos mais eletronegativos. Então qual que é a ordem, né?
Flúor é o mais eletronegativo. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, Von-Klibrisky, né, tem o I sonoro, Von-Clore brasileiro, Von-Klibrisky pH metais. Então, o flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 mais eletronegativos, né, que vão fazer a ligação de hidrogênio, que a gente estuda. Depois vem o cloro, bromo, iodo. Lá no final tem o carbono e o hidrogênio. Então, o que acontece? Quando a gente tiver uma ligação carbono-cloro, os elétrons dessa ligação carbono-cloro, vou colocar de outra forma para você ver. Eles estão sendo atraídos para o cloro, então vai ter um polo, essa ligação. Uma coisa é a ligação, tá? Esta ligação é polar e esta ligação aqui é polar. E elas vão puxar o polo da molécula para baixo. E aí ela é uma substância polar, tem um polo que é essa seta para baixo. A gente já vai ver isso melhor. O CCl4 é uma substância apolar. E aí a gente vai comparar essas duas aqui para você entender porque uma é polar e a outra é polar com detalhes. Mas aqui o que acontece? Tem o polo da ligação e tem o polo da molécula. Vamos colocar aqui para você entender melhor. Rapidamente, só para você entender, como tem mais elementos eletronegativos aqui para cima, você tem um polo para cima, então essa molécula ela é polar, e essa daqui, este polo vai cancelar com esse, e você tem um polo aqui nesse canto, também é polar. Essas substâncias, eu não quis falar substâncias polares, por quê? Porque elas são solventes que são muito poucos polares, né? Quase apolar. E no laboratório eles são usados aí como solventes apolares praticamente, tá? Mas ela tem um polo bem pouco comparado com outras, mas ela tem um polo, que é essa setinha rosa que eu coloquei. Você já vai entender por que a gente fez assim. E no etanol também tem um polo muito forte para cá no oxigênio, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, muito eletronegativos, tem um oxigênio nesse canto, puxa o polo para cá, substância polar. Esse é o jeito mais fácil de fazer. Agora a gente vai entender por que a primeira e a segunda é polar e apolar com mais detalhes, que é colocando esses polos das ligações. Então vamos lá, ó. Eu voltei aqui, pessoal, para eu editar e colocar a sequência de eletronegatividade e ficar melhor. Então a sequência, né, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio, metais. Aí tem aquela frase, né, Von-Clore brasileiro, Iara, Saci, Curupira, pH, metais. Então, Von-Clore brasileiro, Iara, Saci, Curupira e A metais. Isso é ridículo, né? A gente fazer essas frases mnemônicas para ter que decorar as coisas, mas é uma sequência muito importante, né? Saber que flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 mais eletronegativos. Depois vem cloro, bromo e iodo, né? Que são halogênios ali. Enxofre, carbono, pH e os metais são muito poucos, né? Tinha que ter muito menor aqui, muito menos eletronegativos, beleza? Então a gente já tinha visto isso, né? Eu coloquei aqui na animação já, que elas são substâncias ligeiramente polares e a gente usa no laboratório como se fossem substâncias apolares, de tão pouco que é. Etanol é bem polar. Agora a gente vai entender a polaridade das ligações na primeira e na segunda molécula para entender isso da substância ser polar ou apolar pelas ligações. Então o que a gente tem aqui? A ligação carbono-cloro é uma ligação, não a molécula, é uma ligação polar, porque o cloro, olha aqui na sequência, fica mais fácil com a sequência aqui. O cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então nesta ligação ele puxa os elétrons para ele. Então essa é uma ligação polar. Então tem um momento de dipolo na ligação aqui para baixo bem forte. Esta outra, a mesma coisa, e é no sentido da ligação. Então você poderia considerar só esses dois dipolo para falar que a soma dá uma resultante para baixo, a molécula é polar. Se você quiser, você pode colocar ainda os momentos de dipolo da ligação CH. O que acontece? Quem que é mais polar, hidrogênio ou carbono? Aí você lembra, né? Von-Clore brasileiro, Iara, Saci, Curupira, pH, metais, né? O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, os elétrons dessa ligação HC estão sendo puxados por carbono. Então, a gente tem outra ligação aqui, ó, outra ligação polar, mas é um momento de dipolo bem menor, porque a diferença de eletronegatividade entre eles ali, a diferença é bem menor, né, entre o carbono e o hidrogênio, porque entre carbono e cloro. O cloro é bem mais eletronegativo. Então, faz uma ligação bem mais polar. E aí, esta ligação é polar, esta é polar, esta é polar e esta é polar. E aí, essas são os momentos de dipolo das ligações. Quando você soma todos os vetores, agora física, hein, pessoal? Soma de vetores, né?
ou matemática, né? Na verdade é matemática. Soma de vetores. Quando você fizer a soma de vetores, você descobre o momento de dipolo da molécula. Então o que a gente faz aqui? Se você só considerar as principais aqui, que é este dipolo que virou essa seta aqui, tá? Esse vetor. E essa que gerou esse vetor, como que você faz a soma de vetores? É a cabecinha de um, né, na bundinha do outro. Aí você faz essa soma e aí você liga para criar o dipolo resultante, que vai ser daqui até aqui embaixo. Então você vai gerar uma seta para baixo, que é essa seta rosa. Você pode fazer só com esses dois e desprezar os menos intensos, ou você pode colocar os outros dois aqui. Então, ó, comecei com esse momento de dipolo de ligação menor, coloquei aqui. Agora a gente vai para esse, cabecinha na bundinha, coloquei aqui. Eles são vetores menores, porque a diferença de polaridade é menor. Agora vem os CCl e vem outro CCl. Nossa, tomei um susto aqui absurdo, fez um barulho no corredor, o ventilador que tá ligado pros meus gatos. Então aí você soma agora, cria o dipolo resultante. O dipolo resultante vai ser daqui até lá embaixo. Então esta molécula ela é polar. Você tem estas ligações concentrando os elétrons no carbono e você tem essas ligações concentrando os elétrons nos cloros. Então vai criar um momento de dipolo bem aqui no meio para baixo. Então o momento de dipolo da molécula é diferente de zero. Soma de vetores a gente vê na matemática. Isso daqui a gente tem que ter lembrado. Eu classifiquei a questão como média porque tem um jeito fácil de fazer. Tem os cloro polar embaixo, é polar. Tem os cloro polar para cima, é polar. Tem cloro para tudo quanto é lado, cancela e é apolar. Como assim cancela e é apolar? Agora você vai entender na alternativa B. Vai cancelar todos os dipolos para criar uma substância apolar. Então, esta ligação CCl, esta CCl, esta CCl e essa CCl, carbono-cloro, tem momentos de dipolo, as ligações são polares iguais, porque são os mesmos elementos. E a gente tem 4 setas vermelhas iguais. Quando a gente fizer a soma de vetores, o que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4. Cabecinha na bundinha, né? Então eu coloquei a primeira, a próxima eu coloco a bundinha de uma na cabeça da outra, vou ligando, ela fecha um ciclo. Então não cria um dipolo resultante. Então esta molécula, o C2Cl4, é uma molécula totalmente apolar, porque os momentos de dipolo dela se cancelam. Então a gente tem que ter a geometria, os dipolos de ligação, somar os dipolos de ligação para descobrir o dipolo da molécula. Beleza, agora vai vir o mapa potencial para ficar mais bonito. Então essa é uma substância polar, essa é apolar. Como assim? Agora o brilho, né, vai ter no seu olho, ó. Esse daqui é o mapa potencial da molécula. A gente tem aqui vermelho, onde os elétrons estão concentrados, em azul, onde os elétrons estão ali ausentes, né, deficitários. Então você vê que a molécula é como se fosse um ímã. Embaixo você tem um concentrado de elétrons vermelho e em cima você tem uma ausência de elétrons azul. Então ela é um polo, ela é um ímã, né? Ela é uma molécula polar. Ela tem um polo vermelho embaixo, concentrado de elétrons, rico em elétrons, e um polo azul em cima, deficitário de elétrons. Tem uma região com densidade positiva, se a gente pudesse colocar aqui uma densidade de carga, aqui está uma densidade de carga positiva, e aqui embaixo está uma densidade de carga negativa. Então, elas são como iminhas, positivo e negativo. Já o C2Cl4, já essa molécula aqui, ela tem um polo, ela tem uma região onde tem mais elétrons do que outra. Olha aqui na imagem que bonito que fica. Não, ela é uma molécula simétrica, com ligações iguais, que cancela esses dipolos de ligação. Então as ligações são polares, mas tudo se cancela e forma uma molécula apolar. Colocando aqui do lado, ó. Então molécula polar, a gente coloca essa seta. Essa seta é por causa do dipolo isso aqui, essa ligação azul e vermelha que eu coloquei chama mapa de potencial. Você não precisa saber fazer isso, tá? É só para enriquecer o exercício. Então essa é uma molécula polar, essa é uma molécula apolar, não tem polo. Você fala, mas no meio tá mais concentrado. Não, mas no meio tá mais concentrado, mas no meio não é um polo. Polo é num canto, né? Não tem isso de ter um polo no meio. O meio não conta. Polo ou num canto ou no outro tem que ter mais elétrons. Nessa molécula, nenhum canto tem mais elétrons. Ó, perfeito, né? Você entendeu tudo? Polaridade de ligações, sequência de eletronegatividade, soma de vetores, termos, né? Lipofílico, hidrofóbico, hidrossolúvel, desenhar mapa de potencial, forma simplificada.
muito 10, muito massa. Revisão absurda, hein? Se isso aqui não valer você se inscrever, indicar pro seu amigo para ajudar esse canal a crescer, para me dar aquela motivada, eu não sei o que eu faço mais, né? Classifiquei a questão como média, 2 indicações aí para você. Esta sobre o Aldrin, um inseticida agrícola organoclorado, que ele vai falar de lipofílico, lipofóbico, você vai ter que analisar aqui, é complicado. E essa questão difícil sobre solubilidade de compostos orgânicos. Ele vai te dar o nome, só vai dar o nome, você vai ter que achar a estrutura, você achou a estrutura, você vai ter que achar a polaridade, achou a polaridade, você vai ter que ver as combinações possíveis para ter um frasco que se dissolve, um frasco que fica com 2 fases, outro frasco que se dissolve. Muito difícil essa questão aqui do Enem 2019, segunda aplicação, recomendo muito, tá? Isso sim é questão difícil. Essa aplicação 2024 foi mais 2024, segunda aplicação, foi bem mais tranquila, apesar da questão ter bastante conteúdo, como a gente viu, bem mais tranquila do que comparada com essa daqui. Veja, tá bom? Vamos pro próximo?